Olá, bem-vindo à nossa comunidade PAFE, que é um curso preparatório para concurso com a professora Aline Duda. Eu sou a professora Aline Duda e espero que vocês gostem do conteúdo, me sigam, já clica aí para seguir, ativa o sininho para receber os vídeos, que estamos postando vídeos todos os dias, tá? Temos um cronograma que a gente segue de segunda a sexta, e para os membros da comunidade, além destes vídeos, ainda temos os PDFs das aulas e mapas mentais, ok? Caso te interesse ser um membro da comunidade, entre em contato comigo, entra no meu perfil no YouTube e procura lá o link onde você vai ser encaminhado para o meu WhatsApp. Vamos estudar então? Hoje nós vamos falar de ECA, né? E é a nossa aula 7. Convivência familiar e comunitária, artigos 19 a 52 da Lei 8.069 de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O objetivo dessa aula: compreender o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, diferenciar os conceitos de família natural e família extensa, entender os institutos da família substituta, guarda, tutela e adoção. Identificar as principais pegadinhas e armadilhas cobradas pela banca VUNESP. Resolver e fixar questões sobre um dos temas mais recorrentes do ECA em concursos públicos. Por que VUNESP? Geralmente, as provas para concurso público da Prefeitura de São Paulo são pela VUNESP. Pode ser que esse ano que dessa vez seja diferente, né? Pode ser. Pode ser que seja aí a FGV que está bastante em alta, especialmente no estado. Mas, por enquanto, vamos continuar estudando como a VUNESP cobra, tá bom? Enquanto não sair edital, a gente vai estar estudando desta forma, que também já vai abranger aí tudo, né? Nós vamos abranger todo o conteúdo com um olhar diferenciado para a banca VUNESP. Então, vamos para a introdução. Após estudarmos os direitos fundamentais do ECA, que foi nossa última aula do ECA, né, a aula 2, de terça-feira da semana passada, tá aí no nosso canal, você pode procurar e assistir. Avançaremos para um dos assuntos mais cobrados em concurso para professor: o direito à convivência familiar e comunitária, artigos 19 a 52 do ECA. O ECA estabelece que toda criança e adolescente tem o direito de crescer e ser educado no seio da sua família. Por isso, a permanência na família de origem é sempre a prioridade absoluta, sendo qualquer afastamento uma medida extrema. Principais temas cobrados pela VUNESP: família natural versus família extensa, guarda, tutela, adoção e acolhimento institucional e familiar. Tópico 1, artigo 19, direito à convivência familiar. Toda criança e adolescente tem o direito de ser criado e educado no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta. Assegurada a convivência familiar e comunitária. 1. Princípio da excepcionalidade do afastamento. O afastamento da criança do convívio familiar deve ser excepcional, utilizado somente quando esgotadas as possibilidades de manutenção na família. Temporário. O acolhimento institucional ou familiar não pode ser definitivo. Justificado: fundamentado por decisão judicial fundamentada. Exemplo prático: uma criança vive com seus pais e frequenta a escola regularmente. Essa é uma situação ideal prevista no ECA, onde o direito à convivência familiar é plenamente respeitado. Exemplo na escola: a equipe escolar identifica vulnerabilidade familiar e aciona os órgãos de proteção, CRAS, Conselho Tutelar. O objetivo inicial nunca é retirar a criança do lar, mas fortalecer os vínculos familiares. Pegadinha da VUNESP: a banca tenta induzir o candidato a achar que o acolhimento institucional é a regra diante de problemas de pobreza. Tá falso. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Artigo 23 do ECA. O que a gente deve decorar, então? Família é sempre prioridade, tá, gente? A lei, ela prioriza que a família cuide daquela criança. Acolhimento institucional é uma medida provisória e excepcional, não é o ideal, tá bom? Como a VUNESP cobra? O acolhimento institucional previsto no ECA é
caracterizado por ser uma medida A, permanente e irrevogável? Não, né? B, de aplicação prioritária e geral? Prioritária? Não. C, provisória e excepcional? D, facultativa e independente de decisão judicial? Também não, tá? É a C, provisória e excepcional. Tópico 2, família natural e família extensa. 1. Família natural, artigo 25. É a comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes. Exemplo prático: criança que reside com o pai, com a mãe ou com ambos constitui a família natural, ok? 2. Família extensa ou ampliada. Artigo 25, parágrafo único. É aquela que se estende para além da unidade pais-filhos, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente mantém laços de afeto e afinidade. Exemplo prático: uma criança criada pelos avós maternos ou por uma tia após os pais encontrarem dificuldades de subsistência. O ECA prioriza a colocação em família extensa antes de qualquer família substituta estranha. Então, se os pais não puderam dar conta daquela criança, né, ali o ECA vai priorizar os avós, os tios, a família natural mais próxima, tá? Exemplo na escola. Em reuniões pedagógicas, o comparecimento dos avós ou tios responsáveis é plenamente reconhecida pelo ECA como exercício do cuidado da família extensa. Pegadinha que pode cair na VUNESP. Afirmar que família extensa abrange vizinhos, amigos próximos, está incorreto. A lei exige expressamente o vínculo de parentesco, somado ao afeto e afinidade. Família natural é igual pai e filho. Família extensa é igual parentes próximos com afeto e convivência. Como a VUNESP cobra, os avós que exercem funções de cuidado, afetividade e convivência permanente com a criança integram A. Família substituta? Não. B. Família extensa ou ampliada. C. Família institucional? Não. Família provisória? Não. Gabarito aqui é B, tá? Os avós e tios com vínculo de afeição enquadram-se no conceito de família extensa. Tópico 3. Guarda, artigos 33 a 35. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato da criança ou adolescente. Pode ser deferida de forma liminar ou incidental nos procedimentos de tutela e adoção. Devedores e garantias de guarda. Obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Confere ao detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Garante a condição de dependente para fins previdenciários e assistenciais. Exemplo na escola: o detentor da guarda judicial possui legitimamente para realizar matrícula escolar. Desculpa, dei uma travada aqui, né? Possui legitimidade, desculpa, para realizar matrícula escolar, autorizar passeios e participar de todas as decisões da vida acadêmica do estudante. Pegadinhas da VUNESP. A banca sugere que a concessão da guarda destitui automaticamente o poder familiar dos pais. Tá falso. A guarda regulariza a posse de fato, mas não extingue necessariamente o poder familiar. Olha que interessante, hein? Guarda igual posse de fato, mais assistência material, moral e educacional. Tópico 4, tutela. Artigos 36 a 38. A tutela é deferida nos termos da lei civil à pessoa de 18 anos incompletos nas hipóteses de ausência, decretação ou perda ou suspensão do poder familiar. Características principais. Exige prévia decretação de perda e suspensão do poder familiar dos pais. O tutor assume a representação legal e a administração dos bens do tutelado. Pressupõe o dever de guarda. Quem tem a tutela, tem a guarda. Pegadinha da VUNESP. Confundir tutela com adoção. Na tutela, o tutelado não se torna filho biológico ou jurídico do tutor e não há ruptura definitiva com a ascendência de origem. Tutela igual perda, suspensão do poder familiar mais representação legal do menor.
Então, quem tem a tutela tem a representação legal do menor, né? Tópico 5, adoção, artigos 39 a 52. Adoção é medida excepcional e revogável, a qual se recorre apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança na família natural ou extensa. Então, a criança não tem como ficar com a família natural, pai e mãe. Não tem família extensa, tios, avós. Então, nesse caso, a criança vai para a adoção e a adoção é excepcional e irrevogável. Regras de ouro da adoção no ECA. Atribuição de filiação. O adotado adquire a condição de filho, com os mesmos direitos e deveres, desligando-se de qualquer vínculo com pais e parentes consanguíneos, salvos os impedimentos matrimoniais. Irrevogabilidade. A adoção é definitiva e irrevogável. Nem a morte dos adotantes restabelece o poder familiar dos pais naturais. Igualdade absoluta. É proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Idade do adotante deve ser maior de 18 anos e dependente do estado civil, devendo ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Pegadinha da VUNESP. A VUNESP adora cobrar a possibilidade de adoção por ascendentes, avós ou irmãos. Atenção! Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Como a VUNESP cobra? Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a adoção é uma medida A. Temporária e revisável a cada 2 anos? Não. B. Revogável por concordância dos pais biológicos? Gente, não, né? C. Excepcional e irrevogável, tá? Não volta atrás. D. Condicionada à aprovação do Conselho Tutelar? Não. Então é a C aí, adoção é medida extrema, definitiva e irrevogável. Vamos seguindo para o resumo geral da aula, né? Família natural, artigo 25. Características principais. Comunidade formada pelos pais, é a família natural, ou qualquer um deles e seus descendentes, tá? Família extensa, parágrafo único. Parentes próximos que mantêm laço de afeto, afinidade e convivência. Guarda, posse de fato, deferida para prestar assistência material, moral e educacional. Tutela, exige perda ou suspensão do poder familiar. Representação legal até os 18 anos. Adoção, artigos 39 a 52. Medida excepcional e irrevogável. Garante igualdade plena de direitos. É um filho, né? Adotou é filho. Então aqui a gente tem um mapa mental rápido, convivência familiar e comunitária. Direito à convivência, família igual prioridade absoluta. Então, prioridade absoluta sempre vai ser família. Acolhimento igual provisório e excepcional. Pobreza não é motivo de afastamento. Então, os pais é muito pobre, vamos afastar essa criança dos pais. Não, não é motivo, tá? Estabilidade familiar, natural, pais e filhos. Extensa, parentes, mais afeto, mais convivência. Então, pais e filhos é a família natural. Família extensa é os avós, os tios que têm afeto e convivência com a criança. Colocação em família substituta. Guarda, proteção mais assistência material, moral, educacional. Tutela é representação legal. Perda do poder familiar. Então, uma criança não pode mais, os pais não podem mais ficar com aquela criança, não tem como. Então, a tutela é dada para alguém. Então, a tutela é como a representação legal, tá? Então, a família não responde mais pela criança, quem responde é quem tem a tutela dessa criança. E a guarda, a pessoa tem proteção, assistência, né? Ela guarda essa criança, ela protege essa criança. Quem tem a guarda também deve ter assistência material, moral, educacional. E em caso de adoção, que é uma medida extrema já, permanente e irrevogável, igualdade total de direitos aos filhos, então uma criança adotada tem o mesmo direito de uma criança nascida do ventre, tá? Vedada a avós e irmãos. Então, avós e irmãos não podem adotar. Nesse caso, eles podem ter a guarda ou a tutela, mas não a adoção. Agora, em seguida, a gente vai ter questões de fixação, estilo VUNESP, tá? Então, tá aqui sobre
o ECA, né? Algumas coisas para fixar um pouquinho mais aí na nossa cabeça. Essa página aqui tem a 1 a 6, eu não vou ler para vocês, não vou acompanhar com vocês. Se ficou alguma dúvida, retorna o vídeo, escuta com calma. Como eu já falei muitas vezes, quando a gente não tem muito tempo para estudo, esses vídeos já são curtinhos, são bem rápidos, mas se não tem muito tempo de estudo, enquanto lava uma louça, enquanto faz uma outra atividade, põe os fones de ouvido, vai escutando a aula, porque a gente vai adquirindo esse conhecimento ao escutar também, tá? Ah, não entendeu? Põe de novo, vai ouvindo, depois tenta fazer as questões de fixação, vem aqui, pausa o vídeo, lê, responde, tenta entender o que você está fazendo, tá bom? Para você fixar, assim você vai ter um caminho mais certo para aprovação no concurso público. Então, aqui tá as questões de 7 a 15 e o gabarito comentado, tá? Leiam com calma, pausa o vídeo, dá uma olhada com calma, né? Depois de ter escutado a aula, depois de ter estudado o conteúdo. Se tiver tempo, aprofunda esse estudo, busca, de repente, no Google, busca aí mais conhecimento, tá? Também eu vou deixar aqui para vocês as referências legais desta aula, tá? Então, vocês podem, se tiver um tempo, entrar nessas referências também, a estudar um pouco mais a fundo. Responda essas questões, são 15 questões. Leia o gabarito com atenção. E depois de ler o gabarito, tem as referências para caso você tenha um tempinho a mais aí e conseguir estudar um pouco mais, tá? Esses artigos, esse estatuto, nós conseguimos encontrar na internet também. Então, eu desejo a vocês bons estudos, né? E fiquem com Deus. Um grande abraço.